A graça e a paz, meus amados. Mais uma vez eu estou de volta a gravar novamente para a honra e glória do Senhor. E nesse meu primeiro vídeo do meu retorno, venho dentro da palavra de Deus lhes falar algo que me aconteceu, que muitas pessoas, ao ver certa situação, ficaram sem entender. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo de número 27 em diante, vai nos falar o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa passagem fala a respeito de Jesus Cristo estar andando sobre as águas no momento em que a tempestade tentava abater o barco onde se encontravam seus discípulos. Tem momentos em nossas vidas em que nós nos encontramos em situações que o propósito nos permite passar por essas situações, que o vento bate fortemente, que a tempestade tenta nos abalar e nós se sentimos fracos, frágeis, e a tristeza vem bater na porta, a angústia, o anseio pelo dia do amanhã. Tudo isso faz com que a nossa fé venha se enfraquecer naquele que por nós morreu na cruz, naquele que por nós deu a sua vida e através da fé nos deu a oportunidade de sermos salvos e assim poder morar no reino do céu. E isso é uma promessa de Jesus. E ali, quando a tempestade tentava abater o barco de seus discípulos, Jesus começa a andar, Jesus chega até o barco andando pelas águas, e Pedro pede para que Jesus permita que ele vá até ele andando sobre as águas, e Jesus fala: vem. Quando nós resolvemos entregar a nossa vida a Cristo, quando nós resolvemos caminhar, ser seguidores de Jesus Cristo, tem momentos em nossas vidas que nós achamos que não vai ser suportável, que nós achamos que a luta vai nos derrotar. E é quando nós clamamos a Jesus, que nós clamamos a Deus, então Ele nos fala que nós continuemos a caminhar. Quando nós tomamos essa decisão de caminhar juntamente com o Senhor nos mostra algo extraordinário em nossa vida. Aquilo que para nós parecia ser impossível, Deus começa a mostrar que é possível sim. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, sobre a ordem de Jesus, é quando nós começamos a caminhar sobre os nossos problemas. É quando nós começamos a caminhar sobre situações em que nós achávamos que nunca iríamos poder vencê-las. E assim, dessa forma, durante essa caminhada sobre esses problemas, durante a caminhada sobre essas águas, sobre esse oceano, o vento começa a bater, a chuva parece que aumenta, a tempestade se ira mais ainda, mas é óbvio que a tempestade vai se irar, porque o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito ao ver nós caminhando sobre a dificuldade que o mundo tem imposto em nossas vidas. E então ele tenta nos abater, tenta nos afligir, tenta nos atingir de todas as formas. E quando ele
começa a agir dessa forma, nós começamos a temer. É quando nós tiramos o foco de Jesus. Se você prestar bem atenção, quando Pedro pede a Jesus para que ele caminhe sobre as águas, Pedro tem como foco a Jesus Cristo. E quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós temos como foco o Senhor Jesus. E quando ficamos de olhos focados somente em Cristo. E quando nós começamos a caminhar sobre essas águas, quando nós começamos a caminhar sobre esses problemas, o inimigo começa a nos atentar, começa a tentar fazer com que nós venhamos tirar o foco. E se nós deixarmos a tempestade, a ventania nos afligir, nós acabamos tirando o foco. E quando nós tiramos o foco, a nossa fé começa a enfraquecer. E então as brechas começam a aparecer, o inimigo começa a agir. E quando o inimigo começa a agir, mais fraca fica a nossa fé, porque nós damos espaço. E então, assim como Pedro, começamos a afundar naquelas águas. Começamos a afundar naqueles problemas que o qual nós estávamos caminhando por cima. E quando nós começamos a afundar, nós se encontramos em uma situação angustiante. Eu me encontrei numa situação totalmente triste, em que eu estava me afundando, mas eu não estava vendo, eu não estava percebendo que estava a afundar. Então foi quando eu vi pessoas que olharam para mim e se perguntaram o porquê daquilo está acontecendo. Foi quando eu percebi que eu estava afundando. Mas eu estava afundando não só por causa da minha fé que estava enfraquecendo, mas também porque poucas pessoas aparecem para dizer, volta para os braços de Deus. Mas muitas pessoas aparecem para lhe falar o contrário, achando que está te fortalecendo, achando que está fazendo com que você se permaneça firme, fazendo com que você se permaneça forte, mas não, são opiniões, são palavras que em vez de fazer com que nós venhamos à tona, nos puxa mais para dentro ainda. E quando eu vi me afundando, quando eu percebi que eu estava afundando, então veio um filme sobre a minha mente, sobre tudo aquilo que eu já tinha passado na minha vida. E foi quando eu percebi que eu iria passar tudo de novo. E foi quando, assim como Pedro levantou o braço e clamou a Cristo, eu levantei também meu braço e com a minha mão aberta eu clamei ao Senhor. Ajuda-me, Deus. E como Cristo trouxe Pedro à tona, Jesus me trouxe à tona. E a mesma pergunta eu vi sobre mim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu cheguei a duvidar dos planos de Deus porque estava acontecendo aquilo, porque eu estava passando por tudo isso. Mas hoje eu entendo que tudo faz parte do processo, porque jamais o Senhor vai nos dar uma promessa nós estando de qualquer forma, nós estando de qualquer situação. A promessa de Deus sobre nossas vidas sempre irão se cumprir, porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Mas depende de nós de como vamos fazer com que essa promessa se cumpra. Depende de nós de como vamos fazer como esse processo vai se passar, se vai ser longo, se vai ser curto, se vai ser mais doloroso ou menos doloroso. E então eu entendi que tudo que eu estava passando e tudo que eu passo hoje em dia faz parte do processo para a vitória que Deus tem logo à frente para me dar. Jesus trouxe Pedro à tona. E sobre Pedro, Jesus edificou a sua igreja. Pedro foi o apóstolo, líder dos outros apóstolos, levantado por Jesus Cristo. Uma promessa de Deus feita para Pedro que se cumpriu. Não vai ter nenhuma vitória em nossas vidas se não passarmos pela luta. Não tem como alcançarmos a promessa se não passarmos pelo processo. Mas
dentre todas essas palavras, o que eu vos digo são: não desanima, não se entristeça, não deixa com que essa ventania, com que essa tempestade venha abalar a tua fé, mas sim pelo contrário, faz com que a tua fé se fortaleça mais, mantendo o teu foco em Cristo. E se chegares começar a afundar, não tenha receio em levantar a mão e clamar por Deus, porque Ele vai te trazer à tona. Como diz um louvor com a seguinte letra: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se o mar te submergir, entenda que a mão de Cristo vai estar ali para te trazer à tona, e você voltará a caminhar sobre esse mar, porque Deus é fiel. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse foi o primeiro de muitos vídeos que irão acontecer. A graça e a paz.